Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Irmão, essa passagem, estava meditando nela essa semana, e ela falou profundamente ao meu coração, porque aqui a gente vê o lamento de Jesus pela cidade de Jerusalém, quando Jesus estava na sua última semana de vida, dias antes da sua crucificação. É interessante que Jesus ele faz esse lamento por Jerusalém, e isso tem tanto a nos ensinar, irmão, sobre a nossa vida cristã. E a principal crítica que Jesus está fazendo aqui é que Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação de Deus. Então, irmão, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa cidade, Jerusalém, que talvez seja hoje a cidade mais importante do mundo, porque tudo que envolve a volta de Jesus está relacionado a essa cidade. A cidade de Jerusalém, irmão, começa nas Escrituras como Salém, onde ela é governada por um rei sacerdote chamado Melquisedeque, a qual a carta aos Hebreus vai falar que ele prefigurava Cristo. O interessante é que o nome Salém significa paz. Só que após algum tempo, aquela cidade ela foi dominada por um povo idólatra, por um povo que se deixava levar pelos seus prazeres, por um povo mergulhado em pecado, e esse povo eram os jebuseus. Então essa cidade passa a se chamar Jebus, que significa lugar pisoteado. Porém, quando chegou um tempo determinado por Deus, Deus levantou um rei segundo o seu coração, o rei Davi. Davi conquista essa cidade e muda o nome dela para Jerusalém, que significa cidade da paz. Irmão, a história de Jerusalém é exatamente a nossa história, é exatamente a história da humanidade, porque assim como em Salém, nós estávamos em paz com Deus quando Deus criou o mundo lá no Éden, mas aí através do pecado, nós, assim como Jebus, fomos pisoteados pela maldição do pecado, pela maldição da morte. Até que quando chegou o tempo determinado, Deus enviou um rei, o descendente de Davi, Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício nos fez novamente ter paz com Deus, nos restaurou no nosso relacionamento com o Senhor. Mas existe aqui um detalhe, irmão, muito importante, que Jerusalém foi a cidade mais privilegiada da história das Escrituras. Porque em Jerusalém se tinha o conhecimento, porque lá estavam as Escrituras. Em Jerusalém tinha o templo, que era onde as pessoas podiam ter essa comunhão com Deus na antiga aliança. Em Jerusalém tinha a presença de Deus, não é à toa que foi chamada de cidade de Deus, onde Deus decidiu fazer a morada no meio do povo dele. Assim como eu e você não temos o privilégio hoje, porque nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus no nosso interior. Mas com todo esse privilégio também veio grandes responsabilidades. Jerusalém tinha uma responsabilidade maior que qualquer outra cidade da terra. Assim como eu e você também temos, irmão, porque existe um falso evangelho sendo pregado por aí, como se no tempo da graça nós não precisássemos ter responsabilidade nenhuma. Mas eu quero te dizer que a minha e a sua responsabilidade na nova aliança é maior que a que Jerusalém tinha antigamente. Porque a Bíblia fala como será o castigo para aqueles que já conhecem tudo isso, que negaram o sangue de Jesus Cristo, o sangue da aliança, e pisotearam tudo que ele fez. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas é interessante que existe uma ironia. Jerusalém se chamava paz, mas não reconheceu o príncipe da paz, não reconheceu quando o Messias veio visitá-la, não reconheceu o tempo da visitação. Irmão, é possível que a gente decore a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ainda assim a gente não conheça a Deus. É possível que você venha à igreja todo domingo,
e ainda assim você não sinta a presença de Deus, você nunca tenha comunhão com Ele, porque se você não reconhecer o tempo da visitação de Deus na sua vida, o tempo da graça, então o lamento que Jesus está fazendo serve para mim e para você, se nós não reconhecermos isso. Porque eu te faço uma pergunta, irmão: você tem vindo à igreja, mas você tem deixado Deus visitar a sua vida, Deus visitar a sua casa, Deus visitar o seu coração, Deus transformar o que Ele precisa transformar dentro de você, ou você não tem feito isso? Porque é isso, aceitar o tempo da visitação de Deus. Mas sabe o que é interessante, irmão? Que Jesus, ele já sabia o que ia acontecer com Jerusalém, mas ele lamenta, ele fica triste, ele não tem prazer pelo que vai acontecer com Jerusalém. Assim como Deus, ele se lamenta pelo que vai acontecer com os homens. Não pense você, como dizem alguns, que Deus criou pessoas para ir ao inferno. Deus não criou ninguém para ir ao inferno. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E a vontade de Deus não era que ninguém fosse condenado. Mas Deus é justo e não pode negar a natureza dele. Tanto é que depois que Jesus faz esse lamento, 40 anos depois, no ano 70, Jerusalém é destruída. Isso prefigura o juízo que vai acontecer nos últimos tempos, com aqueles que não aceitarem Jesus verdadeiramente de todo o coração. Mas existe esperança também, irmão, porque a Bíblia, ela termina falando sobre a nova Jerusalém, uma cidade que vai ter as ruas feitas de ouro, uma cidade onde não vai haver noite, não vai haver escuridão, lá só vai haver dia, uma cidade onde vai ter descanso e vai ter um rio que vai percorrer toda aquela cidade. Mas sabe o que é o mais incrível? O mais incrível na Nova Jerusalém não é nada disso. O mais incrível é que Nova Jerusalém não tem templo e não tem sol, porque o que ilumina aquela cidade é a própria glória de Deus. Não tem templo porque o próprio Deus estará no nosso meio e enxugará do teu rosto toda a lágrima. Irmão, pode ser que hoje seja difícil, pode ser que hoje você passe por dificuldades, mas vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Jesus, porque em verdade eu vos digo que a volta de Jesus está próxima. E nunca esteve tão próxima quanto está agora. Mas eu te pergunto, hoje, e termino essa reflexão com essa pergunta: hoje você está mais próximo da Jerusalém do lamento ou da